Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. O que posso dar pelo que fez por mim? O que posso fazer para retribuir? Se entregou em meu lugar, num gesto de amor, me deu vida para reinar. Eu acredito no que Cristo fez por mim. Eu acredito no poder do seu amor. Na cruz, Jesus me amou. O que posso dar pelo que fez por mim? Posso fazer para retribuir? Se entregou em meu lugar, num gesto de amor, me deu vida
Hoje eu quero continuar trazendo um pensamento a respeito de justiça, e para isso eu quero ler o texto de Romanos, capítulo 3, versículos 21 e 22, que diz assim: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. E hoje eu quero falar debaixo do título A Manifestação da Justiça. A manifestação da justiça. Nós aprendemos que justiça é uma posição, justiça é um lugar, e aprendemos que este lugar nos nossos dias é chamado Cristo Jesus. Cristo Jesus se tornou um lugar onde nós podemos estar, um lugar de justiça. Justiça é uma posição aceitável para Deus. É um lugar onde você pode usufruir da vida que Deus preparou para você. É um lugar onde você não precisa se sentir inferiorizado. É um lugar onde você tem livre acesso a todas as bênçãos do nosso Pai Celestial. É uma posição aceitável diante de Deus. É o estado de ser como devemos ser. E Jesus Cristo é a manifestação da justiça de Deus. Jesus Cristo é a revelação da justiça de Deus. Ele é a nossa justiça. Nós recebemos a Jesus Cristo nas nossas vidas pela fé, ou seja, somos justificados diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. E é por isso que nós podemos dizer que eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Vamos dizer isso juntos? Eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. É Ele quem revela a justiça de Deus. Queridos, tudo o que o homem havia perdido, só que agora ainda mais é acrescentado, é manifestado, é revelado em Cristo Jesus. Justiça sempre se manifesta em forma de bênção. Bênçãos de Deus para aqueles que estão na posição de justiça. E hoje eu quero olhar com você, quero passear pelas Escrituras, baseado nas mensagens que já tivemos também, e vamos olhar algumas manifestações da justiça durante as histórias bíblicas. A justiça de Deus se revela com os benefícios de uma vida que Deus já tem preparado para nós. A justiça de Deus se manifesta, se revela com as bênçãos, com os benefícios de uma vida que Deus já tem preparado para nós. E eu quero colocar o primeiro ponto dessa mensagem hoje, a bênção na criação. A bênção na criação. E Gênesis capítulo 1, versículos 27 a 28 diz o seguinte: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Queridos, aqui nós encontramos 4 ou 5 bênçãos. Alguns autores concordam em chamar de 4 bênçãos, outros autores dizem 5 bênçãos. Sermos férteis, podemos multiplicar, podemos encher a terra, sujeitar a terra e dominar os animais. Dominar sobre as coisas, sujeitar, dominar, governar sobre as coisas. Vamos dizer então que, baseado nessas palavras aqui, férteis, multiplicar, encher, sujeitar e dominar, nós temos aqui 5 bênçãos sobre a humanidade. Aquela criatura
aquele ser que foi criado por Deus, foi colocado num jardim, foi abençoado por Deus, com esses 5 pontos. Sermos férteis, podemos multiplicar, encher, sujeitar e dominar, governar. Ou seja, neste lugar que Deus havia colocado a sua criação, a sua criatura, a humanidade, nós tínhamos governo. Nós tínhamos autoridade sobre a terra. Olha o que a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina que Deus criou o homem, os abençoou e então colocou o homem para cuidar e cultivar daquele jardim. Para ele ter autoridade sobre o jardim, ser um mordomo, administrar o jardim. E uma das coisas que nós vemos de governo, já lá no comecinho, está em Gênesis capítulo 2, versículo 19, que diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos seria o nome deles. Deus então formou animais e trouxe até Adão e disse: Adão, é você quem tem domínio sobre esses animais. É você que tem governo sobre esses animais. Por isso, escolha o nome deles. Você é quem governa sobre eles. Por isso é você quem determina o que eles são. Dê nome aos animais significa, na posição de justiça, você não é vítima. Na posição de justiça, você é quem determina o nome das coisas. Na posição de justiça, é você quem escolhe o nome das coisas. O versículo diz: Adão, dê nome aos animais, e o nome que você der, este será o nome deles. Ou seja, é você com a sua boca que determina como você chama as coisas que estão debaixo do seu domínio, debaixo da sua autoridade. Querido, se você disser: o meu trabalho é muito ruim, como será chamado o seu trabalho? Ruim. É você quem determina como serão chamadas as coisas que estão debaixo do seu governo. Minha família não presta. Como é que a sua família será? Imprestável. Eu não gosto disso. Como é que será a sua sensação com relação àquilo? Eu não gosto disso. É você quem determina. Você não é vítima. É você quem determina como chamará as coisas da sua vida. Mas se você aprender a usar a linguagem de Deus, a usar a língua para abençoar, assim também será. Se você usar a sua língua para falar palavras de amor, palavras de vida, palavras de riquezas, palavras de abundância, assim será. É você quem determina aquilo que vive. Por isso, eu quero encorajar você a dizer palavras de vida sobre você mesmo. Diga aquilo que você é em Cristo Jesus. Diga palavras de vida sobre você, porque na criação, frutificar, multiplicar, encher, sujeitar, governar, são bênçãos de Deus para você. Você é frutífero, você multiplica, você enche, se espalha pela terra, você tem governo, você tem autoridade, você sujeita a terra, você tem autoridade. Aquilo que nós dizemos a respeito das nossas vidas, somos nós que determinamos como vamos viver. Mas esta criatura chamada Adão, chamada humanidade, ela caiu dessa posição. Ela se rebelou contra Deus. E então Deus veio até o jardim e perguntou. Gênesis capítulo 3, versículo 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Onde você está?
Eu havia colocado você em uma posição de governo, aonde as suas palavras determinavam, aonde as suas palavras governavam, mas agora que eu vim procurar você nessa posição, eu não te encontrei mais. E Deus então pergunta: onde você está? Essa criatura caiu e Deus perguntou: onde você está? Pois ela já não estava na posição de justiça. Segundo ponto da nossa mensagem é a bênção na aliança. A bênção na criação, a bênção na aliança. Deus utiliza o modelo de aliança para permitir os homens a usufruírem dos benefícios da justiça. Aquela primeira criação havia caído da posição de justiça e agora Deus estava perguntando: onde ela está? Mas Deus então começa a intervir com alianças e fazer acordos de aliança com o ser humano, para que esse ser humano pudesse usufruir dos benefícios da justiça. Vamos ver o exemplo da aliança com um homem chamado Abrão. A Bíblia nos ensina em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3 o seguinte: o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama um homem chamado Abraão e diz: eu vou ter uma aliança com você. Você entra com aquilo que você pode me ofertar? Nada. E eu entro com tudo que eu posso ofertar a você. E eu farei de você uma bênção. Eu farei de você uma grande nação. E ele coloca aqui 7 bênçãos sobre a vida de Abrão. Ele diz: uma grande nação. Ele diz: eu o abençoarei. Ele diz: tu serás uma bênção. Eu engrandecerei o seu nome. Eu abençoarei os que te abençoarem. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Nesse modelo de aliança, vemos que já temos mais bênçãos do que as bênçãos da criatura. Na criatura nós tínhamos 5 bênçãos. Agora nessa aliança com Abraão, nós já vemos 7 bênçãos depositadas, se o homem estiver nessa posição de justiça e estiver em aliança com Deus. Aqui vemos que já são mais as bênçãos da aliança do que da criatura. Mas por maior que foi Abraão, tudo o que ele conseguiu foi ser chamado de amigo de Deus. O ápice, o máximo que ele conseguiu foi ser chamado de amigo de Deus. Ele não era chamado servo de Deus, ele era chamado amigo de Deus. A aliança é várias vezes comparada com a aliança de um casamento. Nós dizemos, nós ensinamos, nós sabemos que o casamento é uma aliança. Por exemplo, o povo de Israel tinha uma aliança com Deus, mas sempre estava em adultério. Era impossível cumprir a lei, era impossível cumprir, a humanidade cumprir a sua parte da aliança e se manter fiel à aliança com Deus. Nós vemos o exemplo do profeta Oséias, que se casa com Gomer, uma prostituta. Essa história é um apontamento às quebras da aliança do povo de Israel para com Deus. Deus disse ao profeta: se case com aquela prostituta. E ela era infiel ao seu marido. E Deus estava apontando com aquilo a infidelidade de Israel. Deus era como um marido que estava sempre correndo atrás da sua esposa, mas a sua esposa estava sempre em adultério. Ele usa o exemplo da aliança, ele usa o exemplo do casamento para expressar como
se estivermos na posição de aliança, podemos usufruir das bênçãos da justiça. Mas se formos infiéis à aliança, não usufruímos das bênçãos da justiça. Temos o casamento como exemplo da aliança, onde duas partes compartilham o que têm e se tornam uma só. Quando Deus decide fazer uma aliança, Ele está dizendo: vocês farão parte daquilo que é meu. Uma parte entra com o que tem, a outra parte entra com o que tem, e eles se tornam um só. A pergunta que fica é: o que é que tem a humanidade a oferecer a Deus? Nada. Então Deus querer fazer uma aliança com a humanidade é pura graça, é puro amor de Deus, é pura bondade de Deus. Porque Ele vai entrar com o tudo que Ele tem, e a humanidade vai entrar com o nada que ela tem. E eles se tornarão um só. Poderão usufruir das bênçãos de Deus em todo o tempo. Deus entra então com o seu todo e nós com o nada que podemos oferecer. Assim a humanidade pode ser virtuosa. A Bíblia nos ensina, a palavra hebraica para virtuosa é shail, que significa força, poder, eficácia, fartura, exército, força, habilidade. Ou seja, a humanidade não tem nenhuma habilidade, não tem nenhuma força, não tem nenhuma capacidade, mas ao estar em aliança com um Deus que tudo pode, tudo é, tudo sabe, nós podemos usufruir da força, da habilidade, do poder, da eficiência daquele que tem uma aliança conosco. Na criação, podíamos realizar aquilo que Deus disse que podíamos realizar. A bênção na aliança nos permite usufruir dos benefícios e das habilidades e do poder do próprio Deus para vivermos a vida que Ele tem para nós. É assim que a humanidade pode ser virtuosa. Em uma posição de aliança com Deus, a humanidade é virtuosa, por utilizar da força, da habilidade da outra parte da aliança. Porém, nós encontramos em Provérbios capítulo 31, verso 10, o seguinte texto: mulher virtuosa. Podemos dizer, humanidade virtuosa. Quem a achará? Era impossível para a humanidade manter a sua fidelidade às alianças. É impossível para a humanidade manter a sua fidelidade. Ela nunca conseguiu se manter fiel às alianças. Por isso Deus pergunta: quem a achará? Vemos o exemplo de Oséias e Gomer, sempre se afastando, sempre em adultério, sempre violando a aliança. Pois a humanidade já não estava na sua posição de justiça. A humanidade não estava na sua posição de justiça. Por isso Deus pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? Ou humanidade virtuosa, que depende do seu relacionamento, da sua aliança com o seu marido, para ser virtuosa, quem a achará? A humanidade já não estava na sua posição de justiça. Agora, para o nosso último ponto, precisamos entender que nós estávamos de fato perdidos. Nós estávamos afastados de Deus. Nós estávamos mortos em nossos pecados, nossos delitos, nossas transgressões. Mas no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós aprendemos, o capítulo 15 nos ensina que nós fomos achados. A Bíblia nos ensina que o bom pastor nos encontrou. A Bíblia nos ensina que o Pai validou a obra de Cristo Jesus e por isso nós fomos achados. Nós recebemos acesso novamente à presença do Pai. E Lucas capítulo 15, versículos 22 a 24 diz assim: o Pai, porém, disse aos servos:
Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Queridos, nós estávamos perdidos. A pergunta era: onde você está? Quem a achará? Mas agora o texto no Evangelho de Lucas está nos revelando que mesmo que nós estávamos perdidos, agora nós fomos achados. Nós estávamos mortos, mas agora temos vida. Agora nós estamos com o nosso Pai Celestial. Nós estamos na presença do nosso Deus novamente. E é por isso que o terceiro ponto dessa mensagem é a bênção da filiação. A bênção da filiação. A justiça agora nos traz as bênçãos da filiação. E para isso nós precisamos entender o seguinte, e é aqui que a gente começa a mensagem. Atos capítulo 13, versículo 32 ao 39 diz assim: e nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como Deus cumpriu as promessas? Ressuscitando Jesus. Como Deus cumpriu as promessas? Ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que ele ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção ou jamais visse corrupção, Deus o expressou dessa maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção, ou sofra corrupção, ou sofra degradação, ou sofra decomposição. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. O que o texto está dizendo é o seguinte: Davi escreveu um salmo dizendo: não permitirás que teu servo sofra decomposição, veja corrupção. E eles pensavam: Davi nunca vai morrer. Mas ele está dizendo: Davi morreu, Davi foi sepultado e Davi virou pó. Então o texto não fala sobre Davi, mas fala sobre aquele que viria da descendência de Davi. Porque tendo Davi no seu tempo servido, conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado dos seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Aquele que ressuscitou não apodreceu no túmulo. Ele morreu, mas está vivo. Ele está vivo. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. Você é perdoado por causa da obra de Cristo Jesus, e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificadas pela lei de Moisés. Queridos, esse texto revela que Cristo Jesus venceu a morte, que Deus ressuscitou a Cristo Jesus. Ressuscitou, por isso nos trouxe a uma posição de justiça, porque Ele ressuscitou, os nossos pecados foram perdoados, os nossos pecados foram apagados, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e Ele nos fez uma nova criação, nos colocou em uma posição aceitável diante de Deus. A promessa dizia: meu servo não sofrerá decomposição, não verá corrupção. Ou seja, ele ressuscitou. E a Bíblia diz: eu hoje te gerei. Cristo Jesus foi gerado na sua ressurreição.
A ressurreição é um símbolo do nascimento de uma nova criação sobre a terra. A ressurreição é o símbolo do nascimento de uma nova criação sobre a terra. Por isso a justiça é um rompimento completo com o velho. A justiça é um rompimento completo com o que foi a antiga criação. A justiça é um rompimento completo com aquele Adão que pecou. Você agora é uma nova criação em Cristo Jesus. Jesus Cristo ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, este é o nascimento de uma nova criação sobre a terra. Em Efésios, e olha o que a Bíblia nos ensina, Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está entendendo? Cristo Jesus ressuscitou, e Ele disse: você é meu filho, eu hoje te gerei. Você é o princípio de uma nova criação. Mas não ficou por aí. O texto de Efésios está nos dizendo que não apenas Ele ressuscitou, mas nós ressuscitamos juntamente com Ele. Ou seja, na nossa ressurreição com Ele, nós também fomos gerados de Deus. Nós também nos tornamos filhos de Deus. Ele ressuscitou, você ressuscitou, Ele foi gerado, você foi gerado de Deus. Não é isso que a Bíblia nos ensina no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13? Mas a todos quanto o receberam, receberam quem? Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Quantos aqui creem no nome de Cristo Jesus? Você nasceu de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Você é gerado de Deus, você agora é nascido de Deus, a natureza de Deus está em você. Você ocupa uma nova posição diante de Deus, não como a criatura, não apenas em uma aliança, mas você é gerado de Deus, você é chamado filho de Deus. O primeiro homem foi criado, mas agora nós somos gerados de Deus. Queridos, o último Adão é superior ao primeiro. Deus não quis fazer você voltar ao que Adão foi um dia. Deus te colocou em uma nova posição em Cristo Jesus. Aquele primeiro Adão era uma criatura, nós somos filhos de Deus. Ele foi formado, nós somos gerados por Deus. Nós temos um novo nascimento, nós somos uma nova criação. Na ressurreição, ao ressuscitarmos com Cristo, nós nos tornamos filhos, fomos gerados de Deus. Olha o que a Bíblia fala sobre a ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15, 42, 48. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita-se em glória. Pessoal, está falando de vocês. Vocês não estão entendendo. Nós estamos falando sobre justiça, a bênção da filiação. Olha só, nós estávamos mortos, mas nós ressuscitamos com Ele. Olha o que acontece, volta o versículo, por gentileza. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Então ele está falando de algo que aconteceu com você, porque você ressuscitou juntamente com Cristo. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Meu irmão, minha irmã, você já é sarado, você já é curado, você tem vida em você. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita em glória.
Você é feito para a glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Você é poderoso. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Você é um ser espiritual. Você nasceu do Espírito. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, uma alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, também são os celestiais. Nós somos cidadãos dos céus. Você é celestial, você não é deste mundo, você é filho do Deus Todo-Poderoso, você é um embaixador nessa terra, você é um representante dos céus sobre a terra. Queridos, o primeiro homem recebeu comandos para executar, o último homem recebeu uma vida para viver. Como filhos, agora temos as bênçãos da criatura. Você é frutífero, você multiplica, você enche, você sujeita, você tem domínio. Nós temos as bênçãos da aliança. Grande será o seu nome. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, aqueles que te abençoarem serão abençoados. Por seu meio as famílias da terra serão abençoadas. Mas nós temos uma bênção mais. Nós fomos nascidos do Espírito. Nós somos gerados do Espírito. O Espírito Santo está em nós. Queridos, a criatura se corrompeu e caiu. As alianças podiam ser violadas, mas a natureza não será alterada. A sua posição de filho jamais será alterada. Nada pode alterar a sua posição. Isso foi imputado a você pela fé. Você é gerado, você é um filho de Deus. Você ressuscitou juntamente com Cristo Jesus. Meu Deus! É por isso que Romanos capítulo 8, versículo 10, 14 e 16 diz assim: se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você é filho mediante a fé em Cristo Jesus. Você nasceu do Espírito, e o seu espírito clama: Abba, Pai. E o seu espírito clama: Paizinho, Pai querido. E você tem acesso à presença do Pai Celestial. Você nasceu do Espírito. E a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Preste atenção nisso. A criatura se corrompeu. Nas alianças podiam ser violadas, mas olha o que ele está dizendo sobre nós agora: mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. É impossível separar novamente, é impossível você ser afastado de Deus, é impossível que algo te separe do amor do seu Pai Celestial, é impossível. Você foi justificado, você nasceu de novo, você nasceu do Espírito, você é um com Ele, o Espírito dele está em ti, você está nele, você se tornou um Espírito com Ele. O Espírito de Deus está em mim, Ele é um comigo. Meu Deus, o Espírito de Deus está em nós.
Nós somos justiça de Deus. Você pode dizer isso comigo? O Espírito de Deus está em mim. Ele é um comigo. Eu sou um com Ele. O Espírito de Deus está em mim. Sabe o que isso faz de você? Justo. 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 Preste atenção nisso aqui. Você é tão justo quanto Jesus Cristo é. Você é tão justo quanto Jesus Cristo é. Ele compartilhou a justiça dele conosco. Queridos, você não consegue ser mais justo ou menos justo. Você é tão justo quanto Ele é. Você não vai ser mais justo um dia, e você não foi menos um dia. Você é a justiça de Deus agora em Cristo Jesus. Essa nova criação é superior. Você é um sucesso, você é um vitorioso, você é mais que vencedor. Essa nova criação, esses filhos que foram gerados de Deus, são superiores ao diabo, ao poder das trevas. É superior à pobreza, à morte, o roubo, à destruição. É superior ao que foi, é superior ao passado. Você agora é vida, você é filho, você é espírito vivificante, você é herdeiro. Cristo Jesus está vivo em nós, e eu nele e Ele em mim, e nós somos um com Ele. Você pode revelar a justiça de Deus sobre a terra. Você se tornou um espírito vivificante. Você não está aqui apenas para receber, mas agora você pode abençoar. Você é um espírito que dá vida, que transfere vida, que entrega vida. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é um abençoado. Você é vivo. Você é vivo. O Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus está em nós. Oh, aleluia. Jesus, Jesus, você tem vida, você é vivo, você é uma nova criação, o Espírito de Deus está em você. Nós temos vida juntamente com Ele. É por isso que podemos dizer, assim como Ele é, nós somos neste mundo. Você é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Você é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Esse é um motivo de celebrar, esse é um motivo de engrandecer. Vamos abençoar o Senhor Jesus com um aplauso. Continuem abençoados.